de novembro de 2017. Com o apoio da Fiel, que vai lotar a Arena em Itaquera, o Corinthians pode conquistar o 7º título e atingir a marca de maior campeão na era dos pontos corridos do Brasileirão. A TV Gazeta já fala aqui da Arena Corinthians. Cássio fica de fora da partida dessa noite. Jô está de volta ao ataque. E a novidade será Pedro Henrique na zaga. A torcida corintiana vai lotar a arena e daqui a pouco pode gritar Corinthians heptacampeão brasileiro. Sonhando com uma vaga na Libertadores, o São Paulo encara o Grêmio em Porto Alegre. Alberto Valentim comanda o último treino do Palmeiras antes do confronto de amanhã contra o Sport. Na Série B, o Internacional empata com o Oeste e garante o retorno para a primeira divisão. Olá, boa noite, ótimo feriado para você que está ligadinho no Gazeta Esportiva. Estamos aqui ao vivo, muito obrigada pela sua companhia. No dia da proclamação da República, a República Popular do Corinthians também está em festa. Hoje eu já vi várias bandeiras, carros passando com bandeiras pelas ruas, porque hoje o Timão pode conquistar logo mais, às 9h45, contra o Fluminense, lá na Arena em Itaquera, o 7º título do Brasileirão. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está, neste momento, lá em Itaquera. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele. Boa noite a você, aos nossos telespectadores. Falamos ao vivo aqui da Arena Corinthians, um belíssimo gramado, temperatura agradável. Não demoramos muito em função do feriado para sairmos da Avenida Paulista e virmos aqui para a Zona Leste da cidade de São Paulo. Temos aí uma temperatura muito alta e daqui a pouco o caldeirão vai ferver. Mais de 43 mil ingressos foram vendidos para Corinthians e Fluminense. O Corinthians joga por uma vitória simples hoje contra o Flu, venceu, ele poderá gritar é campeão, ou seja, heptacampeão, não é? Pela 7ª vez o Corinthians está muito perto de alcançar esse título, basta uma vitória simples. Ao meu lado aqui o Flávio Prado, daqui a pouco também vai falar muito desse jogo com o Chico, com o Celso, enfim, com os nossos telespectadores. E um detalhe importante, né? Vamos reproduzir durante o Gazeta Esportiva alguns trechos da entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, que ontem durou cerca de aproximadamente 50 minutos. Foi a entrevista coletiva mais longa do técnico corintiano na véspera deste jogo, que pode valer aí o heptacampeonato para a equipe corintiana. E um dos temas, Flávio, Michele, Chico e Celso, que foi abordado na entrevista coletiva com o Fábio Carille, é o atacante Jô. Ele que é vice-artilheiro do campeonato, está atrás apenas do Henrique Dourado, com um gol a menos que o Dourado, jogador do Fluminense, que daqui a pouco estará em campo. E o Carille falou da importância que o Jô tem, ele que é novidade hoje no ataque do Corinthians, ele volta no lugar do Casim, da importância que o Jô teve em toda a campanha até aqui. Vamos acompanhar essa declaração importante do técnico Fábio Carille. Infelizmente eu liguei em Porto Alegre e liguei em Belo Horizonte para perguntar do Jô. Quase que eu desisto de ser técnico do Corinthians naquele momento ali. Mais de 3 anos para cá, e ele deve muito isso ao Caio Júnior, que ajudou muito quando ele jogou lá na Arábia, tanto que ele até foi no sepultamento do Caio lá em Curitiba. Então, da Arábia para cá, a cabeça dele mudou, foi para a China já mudado. E quando a gente foi para a Flórida, que eu vi ele daquele jeito no meio do grupo, não é possível, cara, que foi o mesmo que eu escutei dias atrás, né? Para mim é o melhor 9 do ano. Não é o artilheiro hoje, Henrique, mas o jogo jogado, as participações, tudo para mim o Jô é o melhor 9 do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille falando do Jô, da importância que o Jô teve, né, nessa reta de chegada do campeonato, peça fundamental. É verdade que o Casim acabou marcando o gol contra o Avaí, vitória importante para o Corinthians, e o Carille dizendo que o Jô hoje é o melhor atacante do Campeonato Brasileiro. Você concorda com o Fábio Carille? Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa. Boa noite, amigos. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Eu entendo que sim, e o trabalho que ele faz, o trabalho de pivô, mais do que fazer gols, e ele ter feito vários gols decisivos, quando ele sai da área e faz aquele trabalho de pivô, é ali que é o diferencial. Quantos gols o Corinthians não fez com a bola metida pelo Cássio, o Jô cabeceia e alguém aparece e faz. O Rodriguinho fez muito isso. Enfim, ele é um jogador muito difícil de ser marcado, ele é muito forte, ele vira muito bem, é um jogador canhoto, difícil de ser marcado. Eu concordo plenamente com o Carille. Aliás, eu não me surpreenderia se o Carille dissesse que o Jô é o melhor jogador do campeonato, não só o melhor atacante. O Carille disse a respeito do que você falou, ele foi perguntado ontem na entrevista coletiva, e ele disse que o Luan do Grêmio é o jogador do campeonato. Eu
vi mais o Jô, mais. Não vi tantos jogos do Luan. Gosto do Luan, mas eu entendo que o Jô fez um trabalho, e aí é que tá, né? Quem tá na cabeça é o Corinthians, né? Então, mas é claro, o Luan é um grande jogador, um jogador de muito futuro, mas o Jô fez um campeonato extraordinário, confesso que eu não acreditava não. Quando ele chegou, totalmente desacreditado, eu era um dos que desacreditava dele. Michele, o Flávio está conosco, o Corinthians não terá o Cássio, o Balbuena, o Cássio está retornando da seleção brasileira, vai estar aqui na arena, o Balbuena está suspenso, o Kaique, o garoto Kaique está confirmado no gol, o Pedro Henrique aparece como novidade na zaga e o Jô volta ao ataque. Eu e o Flávio continuamos à sua disposição aqui, o Flávio está na escuta, enfim, o Chico e o Celso, estamos por aqui, no palco de Corinthians e Fluminense, 21h45, bola rolando por aqui, viu, Mi? Valeu, Garrafa! Flávio, é nóis hoje, Flávio. Chico Lang, Celso Cardoso, ótima noite para vocês. Vamos falar do Coringão, vamos falar com os meninos lá em Itaquera. Assim, o assunto hoje principal, né? Primeiramente, boa noite, Michele. Boa noite, meu querido Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Claro que é o jogo Corinthians e Fluminense. Essa é a pauta principal. É o jogo que pode definir o título de um campeonato equilibrado, mas que o Corinthians transformou em algo nem tão equilibrado assim. Afinal de contas, o Corinthians assumiu a primeira colocação na quinta colocação na quinta rodada, para nunca mais perder. Chegou a abrir 11 pontos, hoje tem 10 pontos de diferença para o vice-líder, portanto, para um campeonato equilibrado é uma vantagem estrondosa. E olha que o Corinthians até teve uma queda durante o torneio, essa diferença chegou a cair para 6 pontos, mas ainda assim, sabe, sempre foi uma diferença muito grande que mostra que o Corinthians fez um belo campeonato e se ganhar hoje o Fluminense e garantir a taça, vai ser campeão com toda a justiça e com todo o mérito. Falou-se muito no Jô, realmente o Jô foi uma grata surpresa, ele chegou como uma incógnita depois de ter apresentado uma queda de rendimento muito grande no Atlético Mineiro, a vida pessoal dele não estava muito legal, estava quase fora do futebol. O Corinthians deu um voto de credibilidade, podemos dizer assim, né? Um voto de confiança para ele. Ele assumiu e pode ser até artilheiro do campeonato. Hoje ele tem um duelo aí com o principal artilheiro. Tem um gol de diferença. Se marcar, pelo menos empata e segue aí na briga também para essa artilharia. Chico. É verdade, Celso, concordo com você. Você vê que hoje o Gazeta Esportiva é tão especial que até o Flávio Prado está lá, né? É, Itaquera! É nóis, ó. É nóis, Flávio. Boa, Flávio. Vai lá. Que nem a Michele falou, é verdade. Então é o seguinte, querido, agora, hoje é a hora da verdade do Corinthians, né? O Corinthians já podia ter sido campeão se tivesse vencido o Vitória e se tivesse vencido o Atlético Goianiense, né? O Atlético de Goiás. Agora, hoje, se vencer o Fluminense é campeão. Então, minha gente, tenha dó, né? Vamos para cima do Fluminense, que aliás está ameaçadíssimo de rebaixamento. Mas, se fizer mais 3 pontos, está livre do rebaixamento. Então, não é um quadro tão ruim do Fluminense. Não chega a estar ameaçadíssimo, né? Mas... não é um quadro tão Fluminense, mas é uma equipe que vai dar trabalho para o Corinthians. Mas o Corinthians tem, eu não vou dizer obrigação de ganhar, mas tem que ir para cima para ganhar. Não adianta querer que os outros tropecem, né? Que o São Paulo ganhe do Grêmio, que amanhã o Palmeiras não vença. Tem que hoje fazer entrar em campo e ganhar. Né? É isso aí. Então eu estou esperando que o Corinthians hoje faça um jogo que mande 5 bolas na trave, empate 0-0, mas que mostre vontade de jogar, né? Boa. E não fique naquela malemolência que é de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Até porque o Fluminense, Chico Lang, não vence jogando fora do Rio de Janeiro desde julho. Então, né, vamos lá, Timão, é hoje, Timão. Contra tudo e contra todos, considerado um verdadeiro azarão no início da temporada, o Timão calou a boca dos críticos e também dos torcedores rivais e mostrou por que o Corinthians é Corinthians. Com sinceridade, qual corintiano imaginaria que o ano do Timão acabaria deste jeito? O Corinthians do professor Carille deixou os críticos sem saber o que dizer.
A quarta força entre os grandes de São Paulo conquistou o Campeonato Paulista e hoje pode ser heptabrasileiro. E pensar que no início do ano se falava até em rebaixamento. O Corinthians é Corinthians, não tem quarta força, primeira força, é Corinthians, sempre vai ser o Corinthians. Um pouco de falta de respeito com a camisa do Corinthians. É uma camisa onde você tem mais de 30 milhões de torcedores, você não pode falar que ela é a quarta força ou que ela vai brigar para não cair. Escutar isso daí, eu acho que nenhum jogador gosta, nenhum elenco, ainda mais a comissão técnica, né? Dizer que o Corinthians é a quarta força do Campeonato Paulista é uma coisa que é pra rir. Nos deu uma motivação, sim, tudo nos dá motivação, mas não foi o ponto a gente vai fazer para mostrar que não somos a quarta força. A gente sabia do nosso valor, sabemos que isso era coisa da imprensa. Dito como quarta força e ganhamos dos três que estariam à nossa frente, né? Eu vou falar isso, que o Corinthians é um time muito grande aqui no Brasil, não só aqui, também no mundo. E jamais a imprensa poderia falar isso. Acho que eles não respeitaram a camisa que o Corinthians tem. Em 2017, o Corinthians já disputou 67 jogos. São 37 vitórias, 22 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento que passa os 66%. Nesta quarta-feira, o Timão só depende de si para levantar a taça com 3 rodadas de antecedência. E olha que o título poderia ter vindo bem antes, não fosse alguns tropeços da equipe durante o segundo turno. Mas, como dizem os próprios torcedores, nunca foi fácil. É um grupo que, se não tivesse personalidade, tantos esses jogos que a gente ficou sem vencer, eu não sei se recuperaria não. Eu não sei, eu tenho dúvidas. Início de ano instável, técnico novato, torcida preocupada, jogadores desacreditados, volta por cima e títulos. Por incrível que pareça, esta foi a receita para mais uma conquista de título para o Timão. É de arrepiar, né? Enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: o Coringão vai ser campeão hoje? Sim ou não? Como é que tá a confiança da galera do outro lado da telinha? Acesse o site gazetesportiva.com e vote, ó. Acesse pelo celular, facinho, tá bom? E aí, é hoje, Celso Cardoso? Quando nós fizemos a enquete... Não, vamos fazer o seguinte... Você não fala, porque se você falar que vai ser, é capaz de não dar, Celso. Você fica com essa conversa Chico, fiada. pede pra ele não falar. Só para ser um governo, eu já acertei os últimos 2 campeões do mundo. Então, acabou aí, nunca mais, Celso. Faz 4 anos que não acerta. Eu tinha falado que... Você é o novo povo. Olha, jornalismo requer precisão, entendeu? Então, não é verdadeira essa sua informação, essa sua afirmação. Fala, povo. Eu havia dito que seria, na primeira vez que foi feita a enquete, que seria contra o Flamengo, que o Corinthians tudo é mais difícil e tal. Mas acho que vai ser contra o Fluminense mesmo. É verdade. Então seria não a sua resposta. Porque na enquete que a gente fez segunda-feira... Eu falei Flamengo. Olha lá, tá vendo? É muito difícil, gente, trabalhar desse jeito. As pessoas mudam de ideia. As pessoas mudam de ideia. Então, pra mim, dá Corinthians hoje, campeão. Vai, Chicão. Vence o jogo com gol de Jô. Você está fazendo igual o Flávio Prado, 1-0, gol de Jô, né? Fala, Chicão. Numa boa, com todo respeito ao trabalho do Abel Braga, de que eu sou fã, de que eu respeito muito. Pode parar no Palmeiras, hein, mano, que vem. Então, pode parar no Palmeiras, mas eu respeito muito o Abel Braga. Todo o time do Fluminense esse ano aqui passou por momentos difíceis, perdeu o patrocinador, teve que vender o melhor jogador que eles tinham lá. O próprio Abel passou por um drama familiar. O Abel passou por Abel, mas com todo o respeito, eu acho que hoje dá Corinthians. E vou dizer uma coisa para você, é 7-0 pro Corinthians. Com 7 todo gols respeito, do jogo? Não, não vou dizer quem vai fazer o gol. Balbuena. Olha, eu gostaria que a bola fosse chutada, batesse em alguém, entrasse, mas que hoje o Corinthians vai deslanchar para cima do Flu, eu tenho certeza que vai. Agora, a gente tem que respeitar o Fluminense, que é um time de garotos, é um time valoroso, brioso, mas pegou um abacaxi, né? Pegou um abacaxi. Corinthians babando para ser campeão e eu acho que de hoje não passa, não. Só falando rapidinho aqui uma informação, lá no site gazetesportiva.com tem 5 motivos para o Coringão vencer hoje. A turma da redação listou 5 motivos, porque a gente trabalha com dados. Então, a torcida, que foi fundamental nesse campeonato. Nossa, falou tudo. E hoje a torcida, no jogo contra o Palmeiras, também fez muita diferença, tanto no treino como no jogo. Toda a diferença. E hoje tem torcida do Corinthians lá. Quer mais um? A Arena Corinthians, né? A casa, porque é outro fator, grande aliado, porque jogando lá no estádio, o Timão somou 11 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Dá mais um.
Não, mas um não. O pessoal tem que acessar o site gazetesportiva.com para saber os outros 3 motivos para a vitória do Coringão hoje à noite, porque agora quem tá lá vai falar com a gente, porque ele tá lá. Ele tá no local do crime. No local do crime não, no local da vitória, da festa. É o Osmar Garrafa. Garrafa, tá muito quente aí. Flávio Prado, você levou o bandeirão? Você vai comemorar? É nóis. Trouxe o bandeirão, Flávio? Bandeirão tá aí, tá aqui do lado. Grande, cara, enorme, é nós, né? O Corinthians vai ser o maior campeão brasileiro. Porque esse negócio de campeão, do juntar Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil, Taça do Brasil, eu não gosto. Pra mim, o Campeonato Brasileiro começou em 71. Não se muda o negócio no meio. Então o Corinthians ganhando hoje, vai ganhar, vai ser o maior campeonato, o maior campeão brasileiro de todos. Pra mim, é essa a conta. Aí o Palmeiras tem? O Palmeiras tem Roberto Gomes Pedrosa. Claro, que era um título extremamente importante. Exatamente. A Taça Brasil, Santos tem, Palmeiras tem, ok. Mas o Campeonato Brasileiro começou em 71. O tempo inteiro se falou isso. Agora mudou a brincadeira? Não se muda no meio, não. Então o Corinthians vai ganhar o 7º título e vai ser o maior ganhador, no meu modo de entender isso. Essa é a tendência, né? O Corinthians, ele joga por uma vitória simples, tem 4 jogos. Só para deixar bem claro, se o Corinthians não ganhar hoje, até perdendo ou empatando, ele pode ser campeão com uma combinação de outros resultados, com os jogos de amanhã, o jogo do Palmeiras de amanhã. O Corinthians precisa de uma vitória e tem 4 partidas. Serão 2 aqui na Arena, em Itaquera. Ele ainda tem o Fluminense hoje aqui, depois tem o Atlético Mineiro também aqui. E ele sai por 2 vezes. No domingo, agora, próximo, ele vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo e na última rodada vai no Recife. Ainda mais sobre a coletiva do Carille ontem, né? O Corinthians foi um time muito pragmático dentro desse campeonato, um time que teve uma forma de jogar que foi muito questionada. É um time que se defende e joga por uma única bola. E foi perguntado ao Carille o que foi mais decisivo para o Corinthians ter essa campanha muito boa dentro do campeonato por pontos corridos, especificamente no primeiro turno. O Carille nos respondeu. O grande sucesso dessa comissão, e é claro, eu comandando essa comissão, foi no dia 3, os jogadores se apresentaram no dia 11 de janeiro, eu no dia 3, junto com a comissão, para começar a acompanhar a Copinha lá em Taubaté. Foi ter definido a forma de jogar o quanto antes, né? O meu time é padronizado sim, porque nesses momentos que você não consegue treinar, então a equipe já vai no automático. Eu acho que isso foi o grande sucesso nosso, da comissão, sucesso meu de acreditar, de repetir. Futebol eu vejo como repetição, não é tênis, que é um esporte individual, é você fazer 11 cabeças pensarem iguais, pensarem no mesmo objetivo, tanto para atacar como para marcar. E eu acho que esse é o grande mérito do meu trabalho para esse ano. Você concorda com o Carille, Flávio, que a forma de jogar foi o grande segredo? Ele não teve um plano B, até em função do calendário, não há muito tempo para treinamento. Ele falou, saía um, entrava outro e todo mundo sabia o que devia fazer. Isso foi fundamental, na sua opinião? Foi, e quando o Corinthians fez aquela barriga, com um período curto, muita gente contestava o Carille porque ele não trocava. Mas o problema é que as peças eram aquelas, e ele tem poucas peças. Se olha o elenco do Corinthians, é um elenco curto, é um elenco pequeno, ou seja, ele podia contar com 13, 14 jogadores no máximo. Casinha só em desespero de causa, por exemplo, né? Sim. Então ele teve que usar jogadores que, alguns da base não funcionaram, tipo o Moisés, que não era base, mas quando ele entrou não foi legal, o time caiu muito, o Marquinhos Gabriel só agora começou a funcionar, o Giovanni Augusto fez gol, mas na maior parte do tempo não funcionou. Então ele apostou numa repetição tática, que não é um jeito bonito de jogar futebol, mas é um jeito eficiente. E com essa eficiência, por isso que eu brinco, a Michele estava falando agora, 1-0 gol do Jô. E hoje, de novo, eu estou apostando nisso, 1-0 gol do Jô, é por aí. É aquele jeitinho, você ganha, quebra o jogo. Eu não gosto desse tipo de jogo, mas é inegável que funcionou e muito pro Corinthians. E aí nos nossos estúdios, Michele, pessoal, você também concorda que o Carille acertou na fórmula? Time pragmático, jogando sempre da mesma forma? Acertou, né? Vai ser campeão, né, Garrafa? E aí, Celso, o que você acha? Acertou sim. Eu me lembro muito bem quando o Carille assumiu. Eu fico muito à vontade, porque eu já defendi a contratação do Carille, a oficialização dele, quando o Tite foi para a seleção. Eu disse isso aqui antes do Cristóvão ser contratado, depois o Oswaldo Oliveira. E aí, quando o Carille foi efetivado, que teve aqueles jogos lá no torneio da Flórida, eu lembro que escrevi na minha coluna aí, na cara do gol, no gazetesportiva.com, que o mínimo que você poderia esperar do Corinthians era um time organizado e competitivo. E foi o que aconteceu.
né? Um time organizado, competitivo. Ele sempre teve como mérito o acerto defensivo. Ele era o cara que preparava a defesa do Tite, que era tão elogiada. Então, obviamente, você espera um time bem organizado, primeiro para se defender, depois com confiança para atacar. Para mim, essa é uma lógica natural que o técnico da seleção, inclusive, adota, Chico. Mas só que tem uma diferença. O Carille é talvez um dos poucos treinadores do futebol brasileiro que treina e joga do mesmo jeito que ele treina. Essa é a diferença do Carille para os outros técnicos. Eu acompanhei de perto a evolução do Carille lá e é mais ou menos isso. Ele treina, do jeito que ele treinou, o time joga. É como ele falou mesmo, fica no automático do jogador, não é esporte individual, não é tênis, né, não é, sei lá, tiro ao alvo, que depende de um cara só, depende de 11. Então, fica no automático. Ele repete exaustivamente a mesma jogada, até que todos 17, 18 caras que participam do time entendam o que ele quer. Isso sem dúvida nenhuma. Então, esse é o grande mérito do Carille. Do jeito que ele treina, o time joga. E do jeito que o time joga, ele treina. Sabe que a gente tem um telespectador que é o Márcio Romaeva, né? Sempre escreve pra gente aqui. Ele está passando por um momento difícil na família dele. Faleceu o irmão dele, faleceu a tia dele. Os dois foram enterrados com a camisa do Corinthians. O irmão dele faleceu, acho que é segunda-feira que ele escreveu aqui pra mim. E ele falou o seguinte... Ele sempre dá informações pra gente aqui, que hoje o Romero se iguala ao Fred Rincon com 158 jogos. E que ele quer que o Corinthians vença esse título, porque imagina a emoção da família, que é toda corintiana, né? Então, tomara que o Corinthians vença para dar essa alegria para vocês aí que estão passando por um momento tão difícil, viu, Marcelo? Meus sentimentos para vocês. E vai ter festa no céu. Vai ter festa no céu, vai ter festa na terra, vai ter festa em todos os lugares, né? Todos os planos aí. Bom, do outro lado, o Fluminense na 14ª posição ainda tem chances matemáticas de rebaixamento. Por isso não vai facilitar a vida do Coringão em Itaquera não, viu? O lateral Léo Pelé falou sobre a expectativa para esse duelo. Os dois times têm objetivo, né, na competição. Um de ser campeão e o outro de se livrar totalmente da zona de rebaixamento. A gente tem que encarar esse jogo como se fosse uma final. Eles já estão preparando talvez festa, alguma coisa do tipo, pelo ano, né, que eles fizeram, mas a gente também tem o nosso objetivo de fazer o melhor para o Fluminense. Pergunta se eles vai querer estar no nosso lugar na tabela e se eles vão deixar a gente ficar lá em primeiro. Não vão deixar, eu acho que cada um está fazendo o seu papel. Eu creio que a torcida vai lotar. A gente sabe disso, mas estão preparados para esse momento, cara. A gente jogou final de Carioca com quase 70 mil. É um time que está cascudo esse ano aí, já pegou alguns jogos difíceis. E esse vai ser mais um. Temos que encarar com seriedade e com muita tranquilidade. Ontem, a seleção brasileira entrou em campo contra a Inglaterra e o placar não saiu do 0-0 no lendário estádio de Wembley, em Londres. O Chico Lang esteve lá, estava lembrando aqui, né? O Chico ficou encantado com esse estádio. E após 90 minutos de bola rolando, os comandados de Tite não conseguiram furar a retranca dos ingleses e saíram frustrados com o resultado. As principais jogadas do time brasileiro saíram dos pés de Neymar, Paulinho e Gabriel Jesus. Esse foi o último amistoso da nossa seleção em 2017, que volta a campo só daqui 4 meses, bastante tempo, né? Em março, contra a Rússia e a Alemanha nos testes finais antes da Copa do Mundo. Dá até um frio na barriga, né, Chico Lang? O técnico Tite analisou o resultado contra os ingleses, depois eles comentam. Começa pelo resultado, Ju. Se tivesse uma equipe que vencesse o jogo, seria o Brasil, é a minha opinião. Em número de oportunidades, naquilo que ela fez e naquilo que ela produziu diante do jogo. Com número de oportunidades pequenas e, volto a dizer, com características do jogo diferente. E um jogo mentalmente muito forte, com um nível de concentração alto. Por quê? Porque tu começa a te expor, se tu fica de uma forma inquieto demais, eu coloquei isso a eles, tu começa a desestruturar a equipe, abrir o teu sistema defensivo e oportunizar a tudo que a Inglaterra queria com o Vardy e com o Rashford, a velocidade do contra e a efetividade. A equipe tem que finalizar mais de média distância. Explico o porquê. Linha de 5, quando tu finaliza, um deles tem que sair para pressionar, senão vai finalizar e acertar gol. No ele sair para te pressionar, ela vai abrir espaço de infiltração. Finalização de média distância é um outro aprendizado que a gente tem.
Bom, o Tite analisou do jeito dele, mas eu vou traduzir para você o que mais ou menos aconteceu. O Neymar é fominha demais. Ontem, todo o ataque, meio-campo do Brasil, os três principais jogadores, né? Que é o Felipe Coutinho, o Neymar e o Gabriel Jesus, estavam fominha demais. E não soltavam a bola de jeito nenhum. Queriam furar a defesa da Inglaterra, que estava com um time praticamente fechadinho, jogando que nem o Corinthians, jogando para não perder. E, de repente, quase que nem molestou o Alisson. O Alisson fez uma grande defesa no segundo tempo. Essa aí, o cara praticamente atrasou a bola para ele. E a nossa seleção pouco criou. Essa é a grande verdade. Não por fragilidade do adversário, porque ficou com medo do adversário. É porque o Neymar fominha. O Neymar foi fominha, Felipe Coutinho fominha e Gabriel Jesus fominha. Então, a força desse time da seleção brasileira é o conjunto. O conjunto. Não é só a individualidade. É a individualidade, mas em cima do conjunto. E o Brasil não fez isso contra a Inglaterra. Espero que faça isso na Copa. Você não vai falar, Celso? Não. O que você achou do jogo? Não vou falar nada. Por quê? Porque não, 0-0, dispensa comentários. 0-0, tudo bem. Agora a gente vai falar de corrupção na FIFA nesta terça, em mais um capítulo envolvendo dirigentes de futebol em pagamentos de propina. O empresário argentino Alejandro Burzaco denunciou emissoras de TV e dirigentes de futebol terem pago e recebido propinas para vencer concorrência em transmissões internacionais como Copa América, Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. O depoimento aconteceu em Nova York durante o julgamento do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que se encontra nos Estados Unidos em prisão domiciliar desde novembro de 2015, acusado de corrupção. Entre as emissoras acusadas de pagarem suborno estão a Fox e a Rede Globo. A Globo emitiu uma nota negando qualquer ato ilícito e diz que não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina. Além de Marim, o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, também foi acusado de receber propina, assim como o atual presidente da CBF, Marco Polo Deonero. Só para esclarecer, a Fox, que foi citada é a norte-americana. Ah. Tá, é a norte-americana. A brasileira é a Rede Globo e a Trafic do J. Ávila, que fazia parte na época do Grupo Bandeirante. E teve um argentino que estava envolvido, foi acusado, que se suicidou em Buenos Aires ontem, se jogou debaixo de um trem de metrô. Um dos acusados pelo depoimento desse dirigente argentino. Nossa. Acabou se matando. Quer dizer, a coisa vai pegar e vai pegar feio. Ontem teve rodada completa do Campeonato Brasileiro da Série B. 10 jogos movimentaram a segundona. Criciúma e Náutico empataram em 0-0 no Heriberto Ilse. O Londrina venceu o Guarani no Estádio do Café por 1-0. Vila Nova e Figueirense ficaram no empate por 1-1 no Serra Dourada. O Brasil de Pelotas venceu o ABC de Natal no Rio Grande do Sul por 3-0. Santa Cruz e Paraná não tiraram o 0 do placar no Arruda. Já o Luverdense perdeu para o Boa Esporte em casa por 1-0 e o CRB passou pelo Goiás por 2-1. O Internacional empatou com o Oeste e garantiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2018, se juntando ao já classificado América Mineiro. Quem também está muito próximo de conseguir o retorno à primeira divisão é o Ceará. Acompanhe. O Ceará precisou de apenas 20 minutos para vencer o Paysandu por 2-0 e ficar muito próximo do acesso à Série A em 2018. O Vozão abriu 3 pontos de vantagem para o Paraná e pode garantir o acesso com um empate na próxima rodada. Quem garantiu a volta para a primeira divisão foi o Internacional. Mesmo com o empate diante do Oeste fora de casa, o Colorado está de volta à elite do futebol nacional. E o América Mineiro ficou muito perto de conquistar a Série B ao vencer o Juventude por 1-0, gol contra de Maurício. Em caso de vitória contra o Londrina na próxima rodada, o Coelho já poderá comemorar o título. E mais uma vez o nosso contato é com a Arena em Itaquera, é com o Osmar Garrafa, que está lá no estádio do Coringão. E eu quero saber o seguinte, Garrafa, o clima nas ruas, a temperatura em São Paulo hoje, quando eu olhei o termômetro, estava 34 graus. Como é que tá aí em Itaquera? Apesar que o jogo vai ser à noite, né? Olha, Michele, para surpresa de todos nós, né, quando chegamos por aqui, eu, Flávio, toda a nossa equipe, todo mundo no ar-condicionado, tivemos um impacto aqui. Até o Silvestre falou, caramba, tá muito quente, muito abafado, o que não é uma característica normal aqui nessa região
da cidade de São Paulo, não, na Zona Leste, né? A gente tem até a expectativa, a gente comentava, ó, talvez quando escurecer pode ser que baixe um pouquinho a temperatura, fique um pouquinho mais amena. Mas nesse momento, muito calor, portões ainda fechados, o pessoal tomando cuidado com o gramado. Aqui à nossa esquerda já está rolando um sambão. Né? Já tem um camarote ali bombando, e a gente vai reproduzir aqui mais um trecho do técnico Fábio Carille na coletiva de ontem. E agora o momento família, né? O Carille ontem, a entrevista se prolongou por muito tempo, Michele, e aí começou a fazer algumas confidências. Dentre as confidências que ele fez, foi uma conversa que ele teve com o pai e com a mãe quando surgiu a proposta para ser técnico do Corinthians. Vamos acompanhar. Minha família é tudo desde o início, sempre do meu lado. Mais uma historinha. Quando eu fui, não sei se eu já contei isso aqui, no dia 21, quando o Corinthians me ligou, eu falei em casa, não saiu nada como técnico, eu falei para o meu pai e para minha mãe, eu acho que eu vou ser convidado para ser o técnico do Corinthians. Meu pai, vai, pega, isso, tal. Minha mãe, Fábio, mas você não está tão bem como auxiliar. O que você vai pegar isso daí, Fábio? Coisas de mãe. Falei, não vou deixar passar isso não. Isso é verdade, gente. Se fosse pela minha mãe, não sei o que eu estaria fazendo até hoje. Ainda bem que eu nunca escutei ela. Mas a amo. Tá certo, tá aí, Flávio, o Fábio Carille contando essa passagem, né? Tava para receber a proposta, o pai falou, filho, vai lá, pega, não deixa o cavalo passar riado. E a mãe, filho, você tá... Sabe aquela coisa de mãe? Filho, você tá tão bem como auxiliar. E ele falou que dessa vez a mãe errou. Mas ela tomou mais cuidado. Já teve o primeiro incômodo, né? Não podemos esquecer que ele teve aqui na primeira vez. Durou muito pouco, depois... E aí foi aquela briga política, né? O Andrés quis colocar o Cristóvão, aí não deu certo. Aí o Roberto quis colocar o Oswaldo Oliveira, também não deu certo. E aí caiu no colo do Carille, e mercê, claro, do mérito dele, a maior prova disso é o que ele fez com o time. Está longe de ser um time espetacular, mas é um time absolutamente competitivo e vai ganhar o título com antecedência. No cenário do futebol, aonde pode chegar o profissional Fábio Carille, independentemente de Corinthians, daquilo que ele mostrou para você nessa temporada, campeão paulista e virtual campeão brasileiro? Se ele quiser ficar no mercado brasileiro, ok, não tem muito o que fazer. Se ele tiver ambições maiores, e eu acho que é isso que ele tem, ele vai precisar fazer alguns cursos, ele vai precisar aprimorar o inglês. Eu já comentei com ele sobre isso e a ideia dele é essa. Acho que no momento que ele sair do Corinthians, ele provavelmente vai para a Europa, vai fazer alguns cursos, vai tentar se aprimorar, porque evidentemente que o nível de conhecimento, o nível tecnológico é outro, e o Carille está com ambições das mais positivas para no futuro ter alguma coisa maior, de repente até trabalhar no futebol europeu, o que eu acho muito legal, ou aqui no Brasil, num nível diferenciado. Tá certo. Então daqui a pouco voltamos aqui da Arena Corinthians com as escalações, com muito mais de Corinthians e Fluminense. Hoje, Chico Lang pode pintar hepta para o Corinthians. É nóis, Chico. Tá certo, obrigada, Garrafa, obrigada, Flávio Prado. Garrafa, não vê a hora que o programa termina pra ele ir lá pro sambão do camarote, porque eu conheço muito Osmar Garrafa. Não, tô brincando, ele vai trabalhar, mas depois vai pro sambão. Vai comer camarão lá, tem camarão. Nossa, camarão? Que delícia. Camarão, e nós aqui, né? Camarote no Corinthians é outra coisa, né, cara? Gente, que delícia. Bom, 5 jogos hoje, outros 5 amanhã, completam a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Campinas, a bola já está rolando e a Ponte Preta vai vencendo o Atlético Paranaense por 2-1. O jogo está no segundo tempo. Agora a gente vai colocar a arte para você aí. O Cruzeiro recebe o Avaí às 7h30 no Mineirão. No mesmo horário, o Grêmio enfrenta o São Paulo em Porto Alegre. Às 9h45 acontecem 2 partidas. Vasco joga com o Atlético Mineiro em São Januário e o Corinthians recebe o Fluminense na Arena em Itaquera. Eu não vou aparecer mais na tela. Amanhã, às 8 horas, tem Botafogo e Atlético Goianiense no Engenhão, o diretor me xingando aqui, Palmeiras e Sport na Arena do Verdão, Allianz Parque, dá pra pôr Allianz Parque, e Chapecoense e Vitória em Chapecó. Às 9 da noite, o Coritiba encara o Flamengo no Couto Pereira, também às 9 horas o Bahia enfrenta o Santos na Arena Fonte Nova. Aê, João! Nossa. Agora ele briga comigo. Ó, vamos comentar isso? Não, é que eu tive a sensação de ter visto uma coisa, Bahia, Goiás, enfim. Pra tudo, o foco está no jogo do Corinthians hoje, não adianta. O Grêmio vai esperar o quê? Contra o São Paulo, sabe? Garantir vaga na fase de grupos da Libertadores? Pode garantir isso também vencendo a Libertadores. São Paulo, o risco de rebaixamento... Tipo, nem o São Paulino vai ver o jogo do São Paulo, é isso que você está falando, Celso? Não. O São Paulo tem interesse. O São Paulo tem, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o São Paulo tem interesse em chegar perto lá do grupo de Libertadores. Do G9.
É isso? É isso. Bom, no São Paulo, o meio-campista Petros foi o personagem da entrevista coletiva do último treino antes do confronto contra o Grêmio. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. 11º colocado, 45 pontos, invicto a 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. O Z4 ficou longe, a 9 pontos. Restam 4 rodadas e o Clube da Fé sonha remotamente com pré-liberta e um calendário mais robusto para 2018. O G7 está distante, 5 degraus acima, bem difícil. Mas o G9 ao alcance, a um pontinho só do tricolor que torce para Grêmio e Flamengo, na Libertadores e na Sul-Americana. Se forem campeões, a chance de beliscar uma vaga aumenta. É o que sobrou. Agora não adianta lamentar. Que pena que a gente não tem mais 5 jogos, ou seja, faltam 4. Que pena que a gente não tem 9 jogos, porque a nossa equipe cresceu muito. Antes de mais nada, a ordem no São Paulo é sacramentar a meta atual. Fazer o quê? Se pudesse sair hoje já uma matéria que o São Paulo está livre do rebaixamento, para mim seria uma felicidade enorme. Mas a gente sabe que não funciona assim, que a matemática até agora são os 47 pontos e você não pode fugir do seu foco principal. Mas é claro que se porventura der tudo certo e a gente conseguir uma classificação para uma competição tão importante a nível internacional, para a gente seria coroar um ano de muito trabalho, de muito esforço, mas um ano muito difícil. Do mesmo jeito que o Petros não concorda com a expressão de lambuja, caso garanta uma pré-Libertadores para o ano que vem, coroar a temporada tricolor com essa vaguinha também parece exagero. Ele sabe disso. O São Paulo não pode estar disputando coisas muito, muito pequenas. E para disputar a maior competição do nosso continente em 2018, o São Paulo espera por tropeços da concorrência e precisa somar o máximo de pontos na reta final. Já em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, superar o Grêmio, mais focado nas finais da Libertadores com o Lanús do que no Brasileirão. Depois é vencer o Botafogo em confronto direto no Pacaembu. Trazer algo de positivo do Couto Pereira frente ao Coxa e finalizar o Bahia no Morumbi. Amanhã, às 8 horas da noite, o Palmeiras recebe o Sport do Recife no Allianz Parque na expectativa de garantir a vaga no G4 do Brasileirão. Dependendo de uma combinação de resultados de adversários como Flamengo, Botafogo e Vasco e de uma vitória contra os pernambucanos, o Verdão pode se garantir amanhã na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Hoje, o time fez o último treino antes do jogo e o repórter Fernando Gavini tem todas as informações. Alberto Valentim assumiu o Palmeiras na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time estava em 4º lugar, a 14 pontos do líder Corinthians. Mas logo de cara conseguiu 3 vitórias consecutivas que recolocaram o Verdão na briga. Depois disso, veio o empate contra o Cruzeiro, que fez o Palmeiras chegar no clássico contra o Corinthians a apenas 5 pontos do rival. Uma vitória colocaria de vez o time na disputa pelo título. Mas o Palmeiras acabou perdendo. E na sequência, perdeu também para o Vitória. Apesar do resultado positivo contra o Flamengo na última rodada, o sentimento neste momento é um pouco de frustração, no dia em que o Corinthians tem tudo para ser campeão brasileiro, jogando em casa contra o Fluminense. Eu fiquei muito chateado, lógico, com as 2 derrotas seguidas. A gente tinha uma chance aí boa de nos aproximarmos ainda mais do nosso rival. Mas nós temos que lembrar das boas partidas que nós fizemos. Até contra o Corinthians nós fizemos uma grande partida. Foi um jogo muito equilibrado. E depois veio o jogo do Vitória, onde nós não fomos bem. Aquele jogo ali teve muito abaixo. E já recuperamos contra o Flamengo. Então, a gente tem que, a partir do momento que algumas coisas vão ficando mais distantes, que é o caso do título, nós temos que procurar classificar da melhor maneira possível. Apesar de ainda existirem chances matemáticas, embora remotas, de título, Alberto Valentim não vai perder seu tempo secando o Corinthians diante do Fluminense. Ele vai aproveitar a noite para assistir todo o material preparado pela comissão técnica a respeito do esporte. O objetivo do Palmeiras neste momento é ser vice-campeão brasileiro, para garantir ao clube uma premiação maior. A nossa ideia é de
de chegar pelo menos segundo lugar. Para nós estarmos bem classificados, o clube tem uma receita maior, enfim. A tendência é que o time amanhã contra o Sport seja muito parecido com aquele que venceu o Flamengo. A dúvida está na lateral direita, já que Mike está machucado. Os colombianos Mina e Borja chegam de viagem amanhã, após terem defendido a seleção de seu país, e podem, no máximo, ficar no banco de reservas. Bom, mais uma vez, Osmar Garrafa segue lá na Arena Itaquera, casa do Coringão, acompanhando a expectativa para esse jogo que pode dar ao Corinthians o 7º título do Brasileirão. Garrafa, Flávio, Flávio já falou 1-0 gol de Jô. E você, Garrafa, acha que hoje o Corinthians vai ser campeão? E o placar? Se for também eu vou na do Flávio, 1-0 Corinthians, e a Fiel comemora, o Chico também acaba com essa ansiedade dele. Também. O Flávio, muito ansioso, na viatura, roendo a unha. Eu falei, Flávio, é tranquilo, tem 4 jogos para decidir o título. O Chico hoje na redação, e por falar em ansiedade, como é que tá a ansiedade do técnico Fábio Carille? O Corinthians tem 4 jogos para somar 3 pontos e pode ser campeão até com derrota. O técnico do Corinthians falou a respeito. Muito tranquilo, cara. Mas muito tranquilo mesmo. Do jeito que se desenhou essa reta final, o jogo contra o Palmeiras poderia vir para 2 pontos de diferença. Foi um jogo ali muito tenso mesmo para nós todos aqui. O dia a dia, aquela semana foi uma semana pesada, assim, na questão de pressão e de tudo mais. Uma pelos nossos resultados e outra pela possibilidade do Palmeiras encostar de vez. Hoje eu estou muito tranquilo, cara. Tranquilo mesmo, ciente que não tem nada resolvido, mas com uma vantagem que nos dá essa tranquilidade. A gente tem que saborear essa tranquilidade nesse momento. Essa ansiedade fica mais a cargo do torcedor, até pela situação dentro do campeonato? Eu imagino que nos primeiros minutos o Corinthians estará tenso. 5, 10 minutos, a boleirada sempre fala isso, né? Depois vira jogo normal, mas que é difícil, a semana fica mais comprida, o tempo não passa, é verdade. 15 minutinhos, depois a coisa flui normalmente. Bom, para encerrarmos a nossa participação, vamos acompanhar então as escalações das equipes. Começando pelo Corinthians, o Corinthians que pode ser hepta hoje. Vamos acompanhar a escalação do Corinthians para daqui a pouco. Kaique, Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana. Gabriel e Camacho. Romero, Rodriguinho e Cleison. Jô, técnico Fábio Carille. Tá aí o Corinthians do técnico Fábio Carille e do outro lado o Fluminense do Abel Braga. O Abel que está sendo sondado pelo Palmeiras. Como vem o tricolor das Laranjeiras para o jogão de logo mais, hein? Diego Cavalieri, Lucas, Henrique, Reginaldo e Léo. Douglas e Marlon Freitas. Gustavo Scarpa, Sornossa e Marcos Júnior. Henrique Dourado, técnico Abel Braga. Bom, tá aí, Flávio, as equipes escaladas no seu provável, um grande jogo, uma grande festa, a gente espera que termine assim, né, Flávio? Tomara que seja legal, que seja uma grande festa mesmo e que o Corinthians ganhe o título na casa dele. Eu acho isso legal, vai ganhar de qualquer jeito, mas se for hoje vai ser um momento bacana de ganhar. Um abraço a todos, parabéns aos corintianos, maior campeão do futebol brasileiro. E só para fechar, se bater campeão hoje, não teremos troféu. O troféu, caso aconteça o título hoje, será entregue na partida contra o Atlético Mineiro, aqui na Arena. Amanhã, todos os detalhes, o Silvestre já está andando para lá e para cá, para mostrar todos os detalhes, melhores momentos, entrevistas, enfim, de tudo que vai acontecer daqui a pouco, amanhã a partir das 18 horas, no Gazeta Esportiva. Tchau, Mi. Tchau, Garrafa. Boa noite, Flávio. Bom trabalho para vocês. Agora é para valer, gente. Olha só, num evento realizado no Parque São Jorge, André Sanches confirmou a candidatura à presidência do Corinthians. Pois é, as eleições acontecem no dia 3 de fevereiro e hoje ele já se candidatou. Veja os detalhes com Adriano Dolfi. Agora há pouco, no Parque São Jorge, André Sanches oficializou a sua candidatura à presidência do Corinthians durante os próximos 3 anos. Durante a apresentação da chapa Renovação e Transparência, André falou da principal plataforma de sua campanha e da possibilidade de contar com o ex-jogador Ronaldo.
Todos aqui me conhecem, sabem que eu não sou de falar muito, mas e nem de prometer, eu só vou dizer que vocês podem ficar sossegados, que vocês vão ter um cara aqui, como eu sempre fui, como estive, presente, lutando, brigando pelo bem do clube. E a Arena não é um problema, a Arena é a solução. O Corinthians tem seus problemas para pagar, historicamente, mas nunca deixou de pagar. E a Arena vai ser igual. Nós vamos pagar a Arena. Era o que todo mundo queria. E dizer para vocês que tem uma luta árdua aí nos próximos 3 anos, mas que vai ser prazeroso, vai ser satisfatório, e com a ajuda de todos nós vamos ter um Corinthians muito mais alto, muito mais baixo. Não vamos prolongar, porque hoje nós temos um jogo importante, se Deus quiser, vamos carimbar o título hoje, se não der hoje, carimbamos domingo, se não der domingo, carimbamos na outra quarta. Você falou no Ronaldo, na sua administração, você podia esclarecer que papel exatamente que ele vai ter? Vai ser um papel executivo, de imagem? O que exatamente ele vai fazer? Olha, como corintiano, o papel que ele quiser. Agora, ele tem os compromissos dele. Eu vi aí que puseram que ele ia ser gerente de futebol, acho que ele merece um pouco mais, não menosprezando os gerentes de futebol. Mas o Ronaldo nunca ficou longe do clube. Ele sempre que foi chamado, ou foi intimado, ou foi pedir alguma coisa para ele, procurou ajudar. Uns procuram mais, outros procuram menos. Eu entendo que tem que procurar muito mais, e por tudo que o Corinthians fez por ele, ele tem que se dedicar mais ao Corinthians do que ele vem feito nos últimos anos. E assim ele vai ser feito. Agora, o Ronaldo, só dele estar presente, dele estar ajudando, já é um cara que vai ajudar nós, corintianos, bastante. André Sanches vai concorrer com outros 3 candidatos ao posto de presidente do Corinthians: Roque Cittadini, Romeu Tuma Júnior e Felipe Isabella. Do Parque São Jorge, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Bom, meu querido Celso e torcida corintiana, essa candidatura do André Sanches confirmada, tem um ditado que corre no bastidores do Corinthians dizendo o seguinte, que o André Sanches não entra para perder em eleição nenhuma. Então, se ele está entrando, é porque ele tem certeza que ele vai ganhar. Agora, eu digo para você o seguinte, pelo que eu levantei, já conversando com conselheiros, já tentando acertar ou descobrir as tendências, o Cittadini está forte, mas mais do que qualquer um, o Andrés ou o Cittadini, quem vai decidir essa eleição chama-se Paulo Garcia. Hoje, o homem forte do Corinthians é o Paulo Garcia. Ele indicou, o presidente do conselho indicou o diretor de futebol, o Flávio Adalto, e mais outros 2 cargos importantíssimos dentro do Corinthians, foram indicações dele. Por quê? Porque ele realmente está com o Fernando Garcia, né, que tem vários jogadores no clube, então ele é o poder hoje, o poder oculto, o poder invisível, a mão invisível, é Paulo Garcia. Então, se o Paulo Garcia apoiar o Andrés, ou se ele apoiar o Cittadini, com certeza quem ele apoiar vai ganhar. Não sei, eu não, claro, né, não tenho muito conhecimento dos bastidores do Corinthians, você tem mais informações. Mas eu tenho a sensação de que o Andrés já parte como favorito por tudo que ele já fez. Eu acho que não tem no pra clube ninguém. como presidente. Na verdade, ele sempre fez parte, né, mesmo sem ser o presidente, ele sempre fez parte da situação corintiana. Portanto, eu acho que é uma tendência de vitória do Andrés. Bom, sobre o Corinthians, a eleição é uma coisa futura, né? O Corinthians tem tudo hoje para carimbar realmente esse passaporte que garante o título de campeão brasileiro. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Vamos ver como que está a ansiedade, a expectativa do nosso telespectador. Coringão, ai meu Deus, toda hora eu apareço, mas é porque está muito hoje pra frente. Está deslocada hoje. Vai ser, não, está diferente aqui hoje. 65% sim, o Corinthians vai ser campeão esta noite no Itaquerão. É Itaquerão, é Arena Corinthians. Não é, o nome é qual? Arena Corinthians. O nome é Arena Corinthians? É Arena Corinthians. Corinthians Arena. Corinthians Arena. International. Corinthians Arena. Gente, é hoje noite do Corinthians, de pizza de felicidade. Amanhã a gente pizza? tem programa ao vivo. Todo dia é dia de pizza. Todo dia é dia de Tchau, pizza. a gente se vê no Jornal da Gazeta. Valeu, Chicão. É nóis. Beleza, é nóis. Vai, Coringão. Vai, Corinthians.